Cuidado! Hoje é dia de prova. Vamos falar sobre avaliação? Meu nome é Débora e você está no Multiplica. Bem, avaliação é um tema espinhoso. Não tem como negar isso. Especialmente na escola, e hoje eu me dirijo principalmente aos professores e professoras que me assistem. Bem, mas a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente avalia o tempo inteiro. E hoje, então, isso está cada vez mais comum. Quando tu pede uma dica de um restaurante, quando tu procura no TripAdvisor ou no Google, onde tu vai comer e qual restaurante tu vai, tu tá indo atrás de avaliações, né? Tu quer se certificar de que o que tu vai fazer é bom, é gostoso e tudo mais. A nossa vida é cercada de avaliações. Desde um relatório, uma redação que eu entrego, uma conversa, o tempo todo a gente é avaliado. Mas por que será que na escola é tão difícil avaliar? Por que será que na escola é tão complicado e ainda é usado como um mecanismo de disciplina, né? Usando essa palavra dentro da escola. Bem, a primeira questão que a gente precisa entender é que a avaliação ela não pode ser vista separada do dia a dia da sala de aula. E acho que esse é o principal problema. Em geral, a avaliação ela é vista como um momento X. Então é muito comum a gente ver nas escolas a semana de provas, a semana de testes, né? Nas faculdades, os provões e por aí vai. Então ainda é visto a avaliação como um mecanismo separado do dia a dia da sala de aula. E aí começa o nosso problema. Porque a gente tem a sensação, como aluno e como professor, que é necessário acumular uma quantidade de conhecimentos e aí provar, por isso prova, né? Eu preciso provar na prova que eu sei tudo aquilo. A primeira questão que a gente precisa entender é que para a avaliação se tornar um mecanismo mais tranquilo para o professor e para a sala de aula como um todo, ela precisa ser vista no processo. E aí tem a ver com a avaliação formativa que vai ficar para outro vídeo. Mas a gente precisa entender que a avaliação ela acontece o tempo inteiro. E a avaliação ela não é só para o aluno, ela é principalmente para o professor. Porque se eu como professora não conseguir ver como as minhas aulas estão dando resultado, se os objetivos de aprendizagem estão sendo alcançados, eu não consigo ter um parâmetro para onde eu vou caminhar. Eu não consigo ter um parâmetro como está a educação, como está o aprendizado naquela sala de aula específica. É claro que existem vários tipos de avaliação. A gente tem avaliação chamada de larga escala, que é o Enem, o PISA, o SARESP, né, no caso do estado de São Paulo, ou o SAEB no Brasil. Então são vários tipos de avaliação em escala que eles tentam medir os níveis de aprendizagem do nosso Brasil. Quando a gente diz, né, para a gente pensar sobre isso, quando a gente diz a avaliação no Brasil é péssima, de onde se saiu isso? Se sai de um índice internacional que é chamado de PISA. Para mim, de poder dizer, não, a avaliação em matemática e em português não corresponde aos níveis internacionais. Então, são usados esses tipos de avaliação. Mas a gente precisa separar o que é a avaliação de larga escala da avaliação feita em sala de aula e tornar esse caminho mais tranquilo, tanto para o professor como para o aluno. E quais são os caminhos de fazer isso? É claro que na educação, eu não preciso dizer para você que é professor, não existem fórmulas mágicas, não existem caminhos certos e vai ser aquilo e pronto. Cada escola tem a sua realidade, cada turma tem a sua realidade. Então compete a ti, professor, principalmente pensar sobre isso e como posso adequar isso que eu estou te falando e vou te falar na tua realidade. Mas a principal dica eu diria, estabeleça critérios de avaliação. E para isso eu preciso pensar quais são os meus objetivos de aprendizagem. Então, no lugar de eu pensar numa aula inteira, ou no mês inteiro, no bimestre inteiro, no semestre inteiro, e depois eu pensar na avaliação, eu penso qual é o meu objetivo com aquele semestre, com aquele bimestre, o que eu quero alcançar com aquilo. E aí depois eu penso nas aulas. Eu faço o planejamento inverso. Eu penso o que eu quero, onde eu quero chegar. E aí, no caso, o final fica muito mais claro. Eu não preciso pensar necessariamente que tipo de avaliação eu vou fazer, porque eu vou ter muita clareza quais são meus objetivos de aprendizagem e aí eu consigo fazer o caminho até chegar a essa aprendizagem.
Aí a prova não é um susto, ela faz parte da aprendizagem, não necessariamente a prova, né? Eu usei prova, mas pode ser avaliação ou outras formas. Então, se eu estabeleço critérios, por exemplo, usar o mesmo exemplo da redação, quais são os critérios que eu vou avaliar essa redação? Vai ser a clareza da linguagem, tô chutando, né? Colocando, por exemplo, os objetivos, se está bem delimitados os parágrafos, se as frases estão bem conectadas, o que eu vou usar de critérios? Eu estabeleço isso com os alunos e eles têm mais clareza de que forma eles estão sendo avaliados. E, gente, é tão interessante porque a escola ela faz parte da vida. Ela não está separada, ela está dentro da sociedade. E a questão da avaliação é um problema muito grande em empresas. Se você já trabalhou numa empresa, tu sabe muito bem disso. Quantos feedback tu recebe? Quase nenhum. É difícil a empresa que tenha, em geral, o hábito de fazer feedbacks para os seus colaboradores e deixa eles sem saber se estão certos, se é isso que se espera. Se a gente sabe o que se espera de nós, é muito mais fácil a gente caminhar para isso. Então, estabelecer critérios. Uma coisa que eu já fiz em sala de aula e foi muito interessante foi fazer com os alunos os critérios. É claro que isso não precisa ser sempre. Mas uma vez, por exemplo, num ano ou num semestre, levantar com os alunos que critérios será que a gente avalia, por exemplo, um bom fichamento, um bom texto, uma boa regra matemática, uma boa análise de alguma questão biológica e tudo mais. Que critérios a gente vai usar? E faça isso junto com a turma. É muito interessante, acaba dando resultados muito bons. Então, por exemplo, eu vou avaliar uma redação sobre violência. O que vai ser colocado? As frases têm que ser bem conectadas, tem que ter introdução, desenvolvimento, final. Então acaba sendo muito interessante. Outra coisa que é bem legal de fazer, não necessariamente valendo a nota dentro do semestre, é fazer os alunos se autoavaliarem. É muito interessante. E, claro, não expor um aluno de repente que tem algum problema, alguma dificuldade naquela aprendizagem. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu vou usar de novo a questão da redação sobre a violência. Coloco os critérios de aprendizagem, não coloca nome, às vezes coloca o número só da chamada, e dentro da sala de aula troca. Então, o número 15 vai avaliar a redação do número 10, o número 10 vai avaliar a redação do número 5, e assim vai. Dentro daqueles critérios. É muito interessante que, na maioria das vezes, toda vez que eu fiz isso, os estudantes eram mais criteriosos do que eu era. Então é muito interessante para a gente refletir sobre isso. E é claro, a prática da autoavaliação, isso é bem importante. Porque o que eu preciso melhorar? Onde eu preciso caminhar? O que eu preciso fazer? Ter isso muito claro torna a avaliação um pouco menos assustada. Assustada não é o termo ideal, né? É um pouco menos problemática em geral. Dentro das salas de aula. Não precisa ser um momento de tortura. A gente é avaliado o tempo inteiro e ela não precisa ser maçante. Quando a gente avalia, é para entender o que já foi os objetivos de aprendizagem, ver se aquelas habilidades já foram conquistadas e quais precisam ser conquistadas. Quando a gente tem uma classe, tem uma sala de aula sem avaliação, ela fica solta. O professor também não sabe por onde caminhar, porque ele não tem bem clareza por onde ele precisa fazer. Então, ter essas clarezas vai tornar a avaliação certamente um momento mais tranquilo, tanto para o professor como para os alunos. E aí a gente não precisa fazer aquelas técnicas de cola ou aquelas outras questões, fazer 50 provas diferentes necessariamente. É claro que de repente em um certo momento quer provar alguma coisa, é importante. Não existe só uma forma de avaliação, mas ter bem clareza de onde tu quer chegar, quais são teus objetivos de aprendizagem, com certeza vai tornar a avaliação um exercício bem mais interessante, tanto para ti como profissional, como para os teus alunos, tá bom? Bem, se esse vídeo fez sentido para ti, eu peço o teu like, a tua inscrição no canal e até a próxima. Beijos!